Este é o Motivos para Ler, nova série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura. Olá, eu sou Marília Forgiarini Nunes e este é o episódio número 4 da série Motivos para Ler, nova série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura. Neste episódio, trago para vocês motivos para ler o clássico da literatura norte-americana Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Flores para Algernon, de Daniel Keyes, é um clássico da literatura norte-americana e um marco da ficção científica contemporânea com questionamentos perturbadores e duradouros. Assim, os editores finalizam a apresentação da edição brasileira de Flores para Algernon, publicada pela Aleph, com tradução de Luísa Geisler. E me parece que isso já seria quase suficiente para colocar o carimbo do Motivos para Ler. Esse clássico da ficção científica, mas vou um pouco mais adiante nos motivos para tentar te convencer a ler Flores para Algernon, do norte-americano Daniel Keyes. A história de Charlie Gordon, um sujeito com dificuldades de compreensão, dificuldades de se expressar verbalmente e aprender, características que na época em que a novela foi escrita eram características definidoras por baixo QI. E aqui abro parênteses para dizer que o livro foi publicado nos Estados Unidos em 1959 como um conto e, posteriormente, em 1966, tornou-se um romance. Mas, continuando a te situar sobre a história de Flores para Algernon e, claro, tentando te dar motivos para ler este romance. O narrador em primeira pessoa é Charlie Gordon, um homem de 32 anos com QI 68, portanto, abaixo do que se considera bom, e por isso ele se torna objeto de um experimento médico-científico que tem como objetivo aumentar o seu QI, isto é, torná-lo mais inteligente. Daniel Keyes, assim como Mary Shelley em seu Frankenstein, nos apresenta uma história de ficção científica. Sim, ficção científica é um gênero inaugurado por Mary Shelley em 1818. Frankenstein e Charlie Gordon são frutos de experimentos. Frankenstein é criado pela união de partes de diferentes corpos. Charlie Gordon tem o seu cérebro alterado por uma cirurgia sobre a qual não sabemos muitos detalhes, mas de cujos resultados somos espectadores privilegiados ao longo das páginas do livro. Os 17 relatórios de progresso, alguns manuscritos, outros gravados em áudio, conforme se descreve, e outros datilografados por Charlie, que organizam os capítulos do livro, nos revelam quem é Charlie e por quais mudanças ele passa depois de se tornar o sujeito desse experimento médico-científico, assim como acontece com um rato de laboratório. E falando em rato, Algernon é o nome do rato, que também passa pelo mesmo experimento que Charlie. E isso os coloca em total conexão. Um fio que deixo aqui em aberto sem dar mais spoiler para que o romance seja lido. Para finalizar, Flores para Algernon é um romance de ficção científica, mas não pense que irá se deparar com extraterrestres, acompanhar os personagens em viagens por planetas em grandes naves espaciais. Não se trata dessa ficção científica. O romance de Keyes, reconhecido e indicado em muitas listas de leituras obrigatórias em escolas norte-americanas, revela ao longo de suas páginas um personagem sensível que, se no início da narrativa tem dificuldades de se expressar, algo bastante explícito pela linguagem escrita, depois da misteriosa cirurgia experimental, torna-se capaz de se descrever dizendo, e aqui eu cito um trecho do livro para essa descrição, abre aspas, sou um homem que passou a vida inteira semi-adormecido, tentando descobrir como ele era antes de acordar.
mas todo o seu desenvolvimento cognitivo cobra um preço, o de se tornar outra pessoa. Uma mudança que, por ser repentina demais, traz consequências no modo de interagir com quem o conhecia antes da cirurgia. Essa mudança repentina torna a jornada de Charlie paradoxal, entre o sucesso do experimento que possibilita que ele vença dificuldades, sejam elas simples, como ler uma história em quadrinhos com independência, ou mais complexas, como falar muitas línguas ou opinar sobre diferentes assuntos, chegando até mesmo a assumir a frente do experimento do qual ele é o objeto. Paradoxalmente, então, ao mesmo tempo que há um grande avanço na compreensão geral, Charlie desconhece sentimentos e, por isso, tem dificuldade de descrevê-los e percebê-los. A inteligência não vem acompanhada do esquecimento de tudo que foi vivido ou do que não foi vivido. Os efeitos psicológicos atingem fortemente o modo de ser e agir de Charlie. Flores para Algernon é um romance cuja leitura é também uma experiência de conhecimento sobre a importância da linguagem no desenvolvimento integral das pessoas. Saber utilizar a linguagem com eficiência e adequação abre portas para o mundo e suas possibilidades de interação. Um dos cientistas envolvidos na pesquisa de Charlie, inclusive, alerta-o dizendo: a linguagem é muitas vezes usada como uma barreira em vez de uma ferramenta. Charlie desenvolve-se cognitivamente e isso se revela na sua linguagem. Seu novo estado de inteligência, como ele afirma, o colocou do outro lado do muro intelectual. E isso não necessariamente é suficiente, nem o coloca numa posição mais confortável em relação ao mundo e àqueles com quem ele convive. Afinal, o experimento deu certo ou não? Leia Flores para Algernon e, se quiser, compartilhe suas impressões conosco nas redes sociais do Ler Clube de Leitura. Este foi o 4º episódio do Motivos para Ler, nova série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura, que é um projeto de extensão vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos siga em nossas redes sociais para saber mais sobre os nossos encontros, leituras e conversas. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram por lerclubedeleitura.urgs. Vem ler! O Motivos para Ler é uma produção do Ler Clube de Leitura. Autora desse episódio, professora Marília Forgiarini Nunes. Trilha sonora, Free Music Archive Swinging Boss. Edição, Giovana Rocha Quadros, bolsista ProRest do Ler Clube de Leitura.